manhã SIC Notícias, o historiador Adelino Cunha. Adelino, muito bom dia. A situação é cada vez mais frágil aqui na fronteira entre a Sérvia e o Kosovo, agora ainda mais com este destacamento das tropas, mas o que podemos esperar daqui, sendo que há poucos dias a Primeira-Ministra sérvia admitiu mesmo um conflito armado, a possibilidade de um conflito armado? Bom dia. Eu diria que é quase uma questão de tempo até esta questão surgir mais cedo do que tarde. A questão tem um precedente já muito antigo, ou seja, em 99 a NATO interveio sem mandato da ONU naquele território, ou seja, penalizando os sérvios, favorecendo a construção de um Estado kosovar, que nunca foi reconhecido, diga-se, por exemplo, pela Espanha ou pela Grécia. Isso é uma questão de tempo até que o Kosovo quisesse, de facto, impor a sua autoridade como Estado a todo o território e que a maioria dos sérvios kosovares, de alguma forma, tivesse algum tipo de resistência a esse instalado do Estado kosovar. A questão da reabriu-se tem muito a ver com esta questão também da Ucrânia, não é? Porque o argumento que os sérvios usam é que, no fundo, perderam uma parte do seu território e que estão a recuperar, ou poderão vir a tentar recuperar a sua integridade territorial. E comparam exatamente a Ucrânia nestas circunstâncias. Eu diria que quando se abre este processo de reconfiguração das fronteiras baseada em acontecimentos históricos que não estão ainda encerrados, que é o caso destes acontecimentos, poderão levar o mundo para uma situação muito complicada. E que implicações é que isso poderá ter precisamente no panorama internacional, criar ainda mais divisão no território internacional, em território internacional? Eu acho que para nós precisamos verificar porque é que isto está a acontecer agora. Existem motivos, enfim, concretos que nós podemos avaliar, que tem a ver com a autoridade do Estado kosovar, que não é capaz de se impor, mas a reação da Sérvia está ainda por avaliar porque é que ela acontece nesta altura. Sabendo nós antecipadamente que vai haver divisões provavelmente entre os europeus sobre esta questão. Espanha, por exemplo, não reconhece o Kosovo como um país independente, aliás, por questões internas da própria Espanha. É curioso porque quando aconteceu esta intervenção da NATO no Kosovo, na Sérvia, os russos ficaram bastante incomodados porque na altura, e aliás parte tem a ver com isso, eles foram desvalorizados. Ou seja, a Sérvia faz parte de um espaço que é politicamente alinhado com o espaço da Rússia e o facto da NATO ter feito esta intervenção sem ouvir os russos gerou um desconforto. A ligação entre a Sérvia e a Rússia é muito presente, é muito antiga, e uma última nota é o espaço onde iniciou-se, enfim, embora por uma questão de um assassinato, a Primeira Guerra Mundial. Portanto, os Balcãs é uma zona muito sensível da Europa e estar a reabrir um conflito dentro de outro conflito pode ter precedentes que nós não sabemos ainda hoje a voltar. E podemos esperar declarações de líderes europeus, precisamente de países balcãs, relativamente a este destacamento das tropas? O assunto teve na ONU há pouco tempo. Aliás, o próprio Presidente Sérvio levou o assunto à ONU. Agora é natural que sim, aliás, vai ter que se reformular a própria, eventualmente, presença da KFOR, que embora tenha uma data da ONU, ela é dada pela NATO, ou seja, a NATO está presente neste território. Há uma série de fatores que podem levar a que as coisas corram bastante mal se alguém se precipitar nestas circunstâncias. E haver, de facto, ultranacionalistas sérvios, kosovares na rua, havendo a Sérvia do outro lado, eventualmente, aqui numa tentação de intervir a favor desta minoria, podemos, de facto, estar aqui à beira de reabrir um barril de pólvora que, na verdade, nunca teve encerrado desde o final do século passado. Adelino Cunha, muito obrigado. Eu peço que continue connosco para falarmos também relativamente à guerra na Ucrânia. Adelino Cunha, novamente consigo. Temos aqui palavras de Vladimir Putin que fala em soluções aceitáveis para chegar aqui a um acordo, a uma possível negociação, uma suposta negociação, uma vez que dentro destes termos de soluções aceitáveis para a Rússia, provavelmente Zelensky não irá aceitar, porque já disse que a única solução é uma retirada total das tropas do Kremlin, do território ucraniano. Precisamente. Aliás, isto parece-me que é uma consequência direta da visita de Zelensky aos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram-se, parece-me de uma forma bastante óbvia e clara, como o garante do esforço militar de guerra da Ucrânia. E, de certo sentido, também se associaram muito, e isso parece-me que é bastante preocupante, àquilo que venha a ser o desfecho do próprio conflito. Perdendo um pouco aquele espaço que tinham para intervir a favor de um processo de construção da paz. As posições da Rússia, há uma posição para mim que não é nova, e outra que é nova, que é a atuação do extremo da guerra. Em relação ao processo de paz, os russos sempre disseram, na sua prepotência e no seu esforço de agressão, que a paz seria ditada quando a Rússia tivesse os seus territórios reivindicados devidamente consolidados. Ou seja, seria negociar a paz a partir daquilo que era a conquista do território. E é preciso recordar, e nós às vezes perdemos um pouco a perspectiva, que os russos estão a ser mobilizados por uma perspectiva da história Rússia. Ou seja, tanto a Ucrânia como o Donbass, que é no fundo a nova Rússia, são territórios imperiais dos czares. Portanto, para a Rússia está a recuperar aquilo que é a sua Rússia história. E os russos querem negociar, e isto não é novo,
no fundo, em cima do regresso desses territórios a casa. Para a Ucrânia isso é inaceitável, porque os ucranianos sempre disseram, aliás, há um plano com 7 ou 8 pontos, que as duas condições essenciais era a retirada imediata das tropas russas do território da Ucrânia e a devolução desses territórios. Portanto, em termos do processo de paz, não há aqui nenhum fator novo da parte da Rússia. Aqui o que há novo, e tem a ver com o facto com a visita de Zelensky aos Estados Unidos, é a utilização por Putin do termo guerra, que ele nunca usou. Mas vemos aí, por alguma parte, Putin poderá estar a sofrer alguma pressão ou interna ou mesmo de outros aliados para novamente falar aqui numa aproximação. Vemos que a visita de Zelensky teve impacto dentro do Kremlin. Sim, é o fator tempo, parece-me a mim. Ou seja, a Rússia nunca deixou que o termo fosse usado por 2 motivos. Um motivo de retórica, digamos, nacionalista, não reconhecer a soberania da Ucrânia, portanto, declarar a guerra à Ucrânia era reconhecer aquilo que os russos não queriam reconhecer, que é a soberania daquele território. Eles sempre falaram da agregação dos povos eslavos ocidentais. Portanto, Putin nunca permitiu que isso fosse feito, ou seja, reconhecer a soberania da própria Ucrânia. E, portanto, do ponto de vista legal, declarar a guerra implica uma série de alterações dentro da própria Rússia. O facto deste termo ter sido usado por Putin, não foi o Lavrov, nem foi o Peskov, significa que o Kremlin, ao mais alto nível, está a elevar o tom. A mim o que me parece é que poderão estar a ser criadas condições, eu estou apenas a especular, para que a Rússia venha, de facto, a declarar a guerra à Ucrânia, mediante uma condição que tem a ver com isto. Se os Estados Unidos reforçarem o seu apoio militar à Ucrânia e se houver o risco de haver um fechamento do espaço aéreo da Ucrânia aos ataques dos mísseis da Rússia, a Rússia poderá, de certa forma, querer aqui precipitar uma ofensiva para impedir esse fechamento. Portanto, os 2 caminhos que me parecem que estão abertos neste momento é, de facto, construir a paz com base nas conquistas territoriais ou o segundo caminho, uma opção geral da própria Rússia, o que teria consequências bastante significativas, porque implicaria uma opção geral dos próprios russos e a reconfiguração da própria sociedade e da própria indústria de guerra. Isto numa altura em que Zelensky até já avisou a população de que a situação poderá mesmo piorar, mas ainda no campo da especulação, como dizia, podemos esperar deste prolongar de conflito? Será que Putin poderá querer esperar pelas eleições presidenciais norte-americanas só em 2024, esperando também que haja um desgaste da opinião pública, sendo que os Estados Unidos são um dos principais apoiantes, mesmo o principal apoiante financeiro e até militar da Ucrânia? Concordo. As eleições nos Estados Unidos e também na Rússia, em breve, aliás, no mesmo ano. Portanto, são 2 fatores que vão contar muito. Mas a forma como os Estados Unidos se empenharam depois desta visita de Zelensky, eu parece que partimos aqui um bocadinho de espaço de manobra para haver aquilo, enfim, que é essencial, que é construir o processo de paz. Ninguém fala, desde os italianos, já há uns meses atrás, ninguém fala em construir o processo de paz. E nós estamos a encaminhar-nos para uma situação em que será um pouco aquela paz obscena, ou seja, quando se negociar a paz, vai haver, ou vão existir, perdas territoriais muito significativas, ou da parte da Ucrânia, que perderá 1/3 do seu país, ou da parte dos próprios russos, que perderão aquilo que são as suas reconquistas territoriais. A questão é, que espaço é que fica para que nós possamos negociar ou iniciar o processo de paz com as posições que estão extremadas? E é por isso que eu acho que este envolvimento dos Estados Unidos foi muito pouco prudente, porque retiraram um grande espaço de manobra que os Estados Unidos tinham para que este processo de paz fosse construído. Portanto, parece-me que os Estados Unidos retiraram-se a si próprios um espaço de manobra que é evidente, tornaram-se como garante do esforço de guerra militar da Ucrânia e qualquer derrota, qualquer paz obscena que seja negociada com os ucranianos estará também vinculado aos próprios Estados Unidos. E que líder poderá criar aqui uma aproximação entre estes 2 países, sendo que os Estados Unidos cada vez mais distantes, mas também a nível europeu não temos visto nenhum líder capaz de aproximar estes dois países, sendo que a Turquia também acaba por estar agora também em segundo plano depois do acordo de cereais. Nós vivemos muito num presente contínuo, lá está muita ligação orgânica ao passado, e nós esquecemos que a Ucrânia foi anexada em 2014, 2018 tivemos o Mundial de Futebol na Rússia, e o Macron esteve ao lado de Putin na tribuna de honra, já depois da anexação da Ucrânia. O plano italiano, eu já disse isto algumas vezes aqui na SIC, parece-me que é o mais razoável, porque coloca como parceiros a OSCE, que era importante, a própria União Europeia e a ONU. E fala em várias etapas. A primeira etapa seria tregas localizadas, um cessar-fogo, retirada de civis, corredores humanitários, e depois fala em ir construindo o cessar-fogo. E o que faz falta é o gerúndio, e ir construindo este processo de paz. De facto, como diz, não há na Europa ninguém que esteja em posição de fazer este processo, e até parece-me que não deveria haver nenhum país individualmente que o fizesse, mas que usássemos estas organizações para que o pudessem fazer. Adelino Cunha, o nosso tempo está mesmo a terminar, mas ainda gostaria de ouvir o seu comentário relativamente à China. Continua com uma posição ambígua, mas cada vez mais próxima da Rússia e também com declarações para os Estados Unidos. Dezenas de aviões chineses sobrevoaram estas madrugadas, últimas 2 madrugadas, do espaço aéreo de Taiwan. Lá os Estados Unidos estão muito mais, parece-me, mais preocupados com o que se vinha a passar
na China e com Taiwan, no Pacífico, duplamente com a Ucrânia. É preocupante porque há um aumento de tensão cada vez maior. Sabia-se depois do Congresso do PC chinês que a China iria mudar o seu posicionamento, queria falar de outra forma com os Estados Unidos. É isso que está a acontecer. Está a haver uma fragmentação de pequenos conflitos com um potencial de se escalar em pequenos conflitos imenso. É preocupante esta situação de fragmentação de tantos conflitos ao mesmo tempo pelos mesmos motivos, que são vários países a querem reconhecer partes de territórios que não eram seus. Adelino Cunha, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui na Manhã SIC Notícias. Uma boa semana.